Muito boa tarde. Hoje vamos para um live especial. Vamos aguardar que cheguem os primeiros seguidores. Hoje vamos falar sobre nutrição e fertilidade, a importância da nutrição e fertilidade. Olá, Sara, para os participantes. Obrigado por estarem presentes. Hoje vamos ter o prazer de estar a falar com Maria Inês. Só que ver o pedido e que vai ser sobre a nutrição e a fertilidade, a importância da nutrição na fertilidade. Quem vai estar connosco é a Maria Inês. Olá, Maria Inês. Olá! Bem-vinda. Obrigada. Obrigado por estares presente. Obrigada eu pelo convite para um tema tão importante. Exatamente. Ainda para mais convidada por um médico especialista na área da infertilidade. Obrigado, Maria Inês. Olha, a Maria Inês, nós conhecemos por estas... Eu comecei... Já agora faço um bocadinho da apresentação. Não? Comecei em abril, maio, este projeto. E depois a Maria Inês começou também a surgir nas redes e comecei a ver mais ou menos o trabalho que a Maria Inês tinha feito. E depois entrei em contato com a Maria Inês e disse, falar do tema da nutrição, e fertilidade é importante. É uma das perguntas que fazem muitas vezes. Entretanto, depois passei a referenciar doentes para a Maria Inês em Lisboa. E eu pensei, um dos lives especiais que vamos fazer, então, temos que abordar o tema da nutrição. E então, sem bem-vinda, muito obrigado por estares presente. E queríamos, era basicamente uma conversa informal sobre o tema e tentar ajudar as pessoas que estão a tentar engravidar, ou que já estão grávidas, ou que já tiveram o parto, a saber como é que podemos ajudá-las do ponto de vista nutricional. Muito bem, vamos a isso. Uma das perguntas que me fazem muitas vezes tem a ver com quais são os alimentos bons e maus, se podem comer alguma coisa, se não podem comer outras coisas, se o café faz bem ou faz mal. Na tua opinião, tens alguma uma lista de alimentos que recomendes ou que achas mais preferência numa fase ou noutra? Qual é a tua experiência e o que é que achas relativamente às três fases? E o ideal era pensar tanto nas mulheres que tentam engravidar, como as mulheres já grávidas e após a gravidez. Se recomendas algum plano nutricional diferente? Sim, são três fases diferentes. Todas as fases requerem um estado nutricional, quer da mulher, quer do homem, no caso da fertilidade, bom. Mas na verdade é importante aqui desmistificar uma coisa, que é, grande parte das pessoas ainda tem a ideia de que existem alimentos que só por si só são alimentos que ajudam na fertilidade. Ou seja, se eu comer este alimento em maior quantidade, eu vou ter uma maior fertilidade. Falo em alimentos, falo em especificamente superalimentos, por exemplo, sim. E na verdade não existe um alimento que por si só seja válido, que existe evidência que aumenta a fertilidade. Existem uma poção mágica. Alimentos. Sim, não há nenhuma poção mágica que, olha, toma este. Infelizmente, porque isso facilitaria muito o nosso trabalho como nutricionistas, era existir um pozinho para lim-pim-pim, ou um alimento e dizer assim, com mais isto, e pronto. E nós também, maior fertilidade. Se nos ciclos de estimulação disserem, olha, faz este plano nutricional e com este plano nutricional conseguimos recrutar mais um óvulo, temos mais um embrião, melhora a taxa de transferência de sucesso, era ótimo. Pronto. Pois. A verdade é que é um conjunto de alimentos, é um conjunto, aliás, de fatores do estilo de vida, porque não é só a alimentação, é o bem-estar emocional, a parte psicológica, é a atividade física que é fulcral e, claro, a alimentação também. E na alimentação nós podemos pensar em alimentos, em nutrientes que estão presentes em alguns alimentos. Assim, à primeira posso falar, por exemplo, na importância do ômega 3 na fertilidade. Sim. A importância do consumo de alimentos que tenham na sua constituição ômega 3. O ômega 3 é um composto que tem um poder anti-inflamatório, portanto é extremamente importante, principalmente alimentos que contenham o DHA, o docosahexanoico ou o eicosapentanoico, que fazem parte do ômega 3. Por exemplo, uma dieta vegetariana, nós não vamos conseguir encontrar grande parte do DHA e poderá ser importante numa mulher ou num homem
vegetarianos fazerem este tipo de suplementação. Lá está, depois vamos falar da parte da suplementação, é algo muito específico e vai depender, claro, do paciente que nós temos à nossa frente. Podemos também falar da importância da microbiota intestinal e, portanto, falamos também da importância dos probióticos. E falo probióticos a nível alimentar / suplementar, se fizer sentido. A nível alimentar, por exemplo, conseguimos encontrar o kéfir, que é o leite fermentado, e que existe evidência muito boa sobre a influência benéfica que o kéfir tem no aumento da microbiota intestinal, das bactérias boas do intestino, e também na melhoria da tolerância, por exemplo, à lactose, entre outros fatores. Portanto, a microbiota intestinal... O microbioma é um tema interessante e há imensa publicação nos últimos anos. Quando eu estava em Bruxelas em 2017, começou a ser os primeiros artigos relativamente sobre o microbioma, e todos nós somos uma influência do nosso microbioma desde o parto até agora, e todos os contactos que nós tivemos nas creches, na escola, na faculdade. O tipo de parto que é feito, exatamente, bebê, não é? Nas cesarianas há influência cesariana versus partos vaginais e altera-nos o microbioma. E há alguns artigos a falar da importância do microbioma tanto para os outcomes de tratamentos vivos, como o número de óvulos recrutados, como da taxa de receptividade endometrial e da importância de avaliar o microbioma. Neste momento ainda não existe, mais uma vez, um conjugado de microbiomas que há uns artigos a serem lançados que têm a ver com microbiomas vaginais, que se colocam tipo óvulos, microbiomas vaginais e que alteram a flora para potenciar os resultados, mas que os microbiomas no futuro vão ser uma realidade e que cada vez estão a surgir mais. Na gastroenterologia já são usados muito e na ginecologia começaram a ser usados. E vai ser uma realidade. Isso é importante. Uma das coisas que falaste ultimamente, ao ômega 3, se há necessidade de fazer uma suplementação relativamente ao ômega 3. Nós falamos da suplementação porque é uma das perguntas que é recorrente. Se vale a pena fazer suplementação, se não vale. Já falaste que cada caso é um caso, e é verdade, os vegetarianos, se calhar, há vantagens em fazer DHA suplementos, avaliar a vitamina B12 se está em altos níveis ou não, e se estiver em baixos níveis fazer suplementação, mas não recomendas tradicionalmente sempre fazer a toda a gente aos mesmos casais de suplementação, tentar particularizar um bocadinho cada casal e cada plano nutricional de cada casal, não é? Eu sei que existem muitos profissionais de saúde que têm já um protocolo de suplementação e que é igual para toda a gente. Mas eu acho que a individualização é fundamental, quer na medicina, e tu como médico deves saber bem isso, quer na nutrição. Portanto, o analisar os parâmetros bioquímicos, o perceber como é que a pessoa se está a alimentar, se há alguma carência alimentar. Claro que existem nutrientes que são fundamentais e que se calhar na alimentação nós não conseguimos ir buscar tão facilmente, como por exemplo a vitamina D, que nós conseguimos produzir a partir dos raios ultravioleta, não é, da luz solar. No entanto, ainda para mais nesta situação pandémica, não é, que muitos de nós estivemos fechados durante parte do tempo, será importante avaliarmos e percebermos se essa vitamina D está com níveis ótimos ou níveis suficientes, se é necessário suplementar, porque é fundamental durante a gravidez. E na gravidez é preferível nós suplementarmos antes, durante a pré-conceição, do que estarmos a suplementar na gravidez. A mesma coisa acontece, por exemplo, o ácido fólico, e isso já é protocolo, não é? Isso já é protocolo e faz todo o sentido de ser. Protocolar fazer a suplementação do ácido fólico na mulher, na pré-conceição. Há pela DGS, as duas suplementações é o ácido fólico e o iodeto de potássio. Pronto, se não houver patologia tiroideia, a DGS recomenda esses sempre. E o ácido fólico, existem várias formulações, há o Folicil que é o mais comercializado, mas depois existem outras vitaminas, tem o ácido fólico tetravalente por causa da absorção, mas o objetivo é termos uma dose de ácido fólico suficiente para prevenir doenças do tubo neural o bebê que basicamente com uma boa suplementação reduz o risco. Outra coisa que queríamos falar falamos dos alimentos bons. E há algum alimento mau que não recomendes ou que não recomendes em altas doses? O que é que... Ainda continuando com os alimentos bons, porque eu falei só em nutrientes e temos de pôr isto na prática. O que é que isto significa?
Olha, ômega 3 podemos encontrar para quem não é vegetariano nos peixes, não é? Infelizmente, e isso já é atenção ao alimento que é perigoso, infelizmente grande parte dos peixes com elevado teor de ômega 3 também coincidem com, são os mesmos peixes que também têm elevado teor de metilmercúrio, que é um disruptor endócrino. Cá em Portugal existem 4 entidades, que é a DGAV, a FECNAUP, acho que a DGS também, e já não me recordo qual é que é a outra entidade. Até ao primeiro semestre deste ano iam lançar um documento de investigação sobre os peixes da costa portuguesa e o teor de metilmercúrio. E, portanto, com isto da pandemia, até hoje não tem conhecimento que tenha saído, mas é provável que esteja para breve. Existem sim documentos da ASAI, existem documentos da EFSA, da entidade europeia, que têm alguns peixes que por acaso são os peixes predadores, os peixes de maior porte e que têm maior teor de ômega 3. Portanto, nós, por exemplo, temos a sardinha na nossa costa, que até agora ainda não é dita como provavelmente não terá teor de metilmercúrio elevado. Já estamos a acabar a época da sardinha, mas é realmente um peixe maravilhoso e que nós podemos comer. A cavala ou a sarda também é um peixe da nossa costa. Depois temos o salmão e o atum, que é o que tem maior teor de metilmercúrio e que devemos ter realmente alguma atenção a consumir. Depois, alimentos de origem vegetal. Temos os frutos secos, que são extremamente importantes. Temos as sementes. Temos, por exemplo, agora está-me a faltar o nome, uma planta carnuda que cala beldroegas, as beldroegas. Sim, as beldroegas, sim. Isso é do Alentejo. É do Bar do Caldo. Que também tem um teor interessante de ômega 3 e que pode ser importante também nesta fase. Depois, lá está, os probióticos, falámos do kefir, alimentos com elevado teor de ácido fólico, temos os vegetais de folha verde escura, alimentos com antioxidantes, com elevado teor de antioxidantes e poder anti-inflamatório, por exemplo, temos os vegetais e as frutas vermelhas, agora veio a época da romã. Da romã, era essa a romã que é sempre... Os frutos vermelhos. Os antioxidantes. Os antioxidantes é uma das coisas em que, como falámos, homem e mulher, há muitos artigos que incentivam a utilização de antioxidantes e os multivitaminos que reforçam antioxidantes no homem porque melhora a espermatogénese. E aí, se calhar, há vantagens em comer esse tipo de alimentos, principalmente nos homens em que fazem um espermograma e têm uma baixa contagem de espermatozoides nos limites borderline e que a optimização nutricional com os antioxidantes pode melhorar os resultados. Sem dúvida. Existe evidência sobre isso. Vitamina C, vitamina E, vitamina A. Coisas importantes é que enquanto o homem precisa, a produção espermática são mais ou menos 3 meses, por isso precisa de ser aqueles 3 meses para termos um espermograma e uma qualidade espermática adequada, porque vai produzindo espermatozoides constantemente e ficam alojados numa zona que se chama o epidídimo e que em cada ejaculação há uma amostra de sêmen que é ejaculado. E para ter o turnover e a remodelação toda de espermática são esses 3 meses. Por isso, ou seja, a mudança do plano nutricional só há repercussões em 3 meses no espermograma. Pronto. Isso é importante. Não é só fazer na véspera do espermograma ou na véspera da inseminação ou na semana antes. Sem dúvida, sem dúvida. É importante ser uma vida a fazer esse tipo de alimentação. Claro que quando nós temos um propósito e quando nós queremos muito uma coisa, é mais fácil nós pormos em prática uma alimentação cuidada, não é? Há motivação. É um marco, ok, eu tenho isto para fazer, eu quero fazer isto, eu sei que isto tem influência, então vou fazer. Grande parte das vezes nós atuamos sobre urgência, não é? Em vez de atuarmos, eu vou prevenir para um dia se... Há uma motivação. Está muito enraizado na nossa sociedade. Há uma motivação para isso. Há pouco falaste do peso, da importância do peso e da nutrição, porque inevitavelmente está relacionado. Há um site que eu vos queria mostrar, eu acho que já falei aqui uma vez, que é da Sociedade Americana de Medicina e Reprodução, em que o que eles pedem é idade, peso e altura para calcular o índice de massa corporal e causa de infertilidade. Pronto. E o que eu propunha era, simulava, comparar a mesma idade, por exemplo, 37 anos, vou virar a câmara, está bem, Inês? Para veres
o site é este, está bem? Eu já falei isto num dos meus lives. Por exemplo, já me tinhas falado nesse site e eu ainda não fui ver, mas realmente estou muito curiosa. Por exemplo, imaginemos 37 anos, altura 1,70, pronto. E o peso, vamos pôr 75 quilos. Aqui em quilos. E causas de infertilidade podemos pôr, por exemplo, igual a todos um fator tubario, ou seja, obstrução das trompas, sem ter grande influência. Isto é para tratamentos FIV, está bem? Uhum. A taxa de sucesso para uma mulher com 1,70m, com 105 kg, no tratamento FIV, no primeiro ciclo é 31%, no segundo é 48% e no terceiro ciclo é 60%. Se nós, por exemplo, mudarmos para aqui, subirmos, aumentarmos 10 quilos, por exemplo, a mesma mulher, 37 anos, 1,70. Eu faço muitas vezes isso. Nas mulheres que têm indicação para tratamento de FIV, faço sempre, e vamos pôr 10 quilos, por exemplo, 85 quilos. E há a mesma causa tubaria. Pronto. A importância, isto está errado, espera. Enganei-me aqui, porque eu pus 27 anos. Uhum. 37. Sim, de facto, é mesmo muito importante e já, se formos ver nos hospitais públicos, as consultas de Genf, as consultas de FIV, quando estamos a falar de um IMC superior a X, é referenciado para a consulta de nutrição. Eu em Bruxelas, por exemplo, baixamos por exemplo, a longo prazo, ou seja, no tratamento que pode atingir os 58%, com o mais 10 quilos, com menos 10 quilos chega a 60%. É uma diferença que ao longo do tempo é significativa, 2%, claro, estas taxas. Claro. Mas, por exemplo, em Bruxelas, quando eu tive, todas as mulheres tinham uma consulta de nutrição. Mesmo os funcionários que estavam no centro e no hospital tinham sempre uma consulta de nutrição associada. Mas isto traz um grande impacto. Outra das coisas que a nutrição às vezes pode fazer, nós estamos a falar apenas da nutrição saudável, temos também ter em atenção que existem aqui doenças associadas a distúrbios alimentares, como por exemplo anorexia e bulimia. E as pessoas podem atingir este extremo e que depois dá a produção hormonal é tão baixa, dá uma supressão da hipófise e deixam de ovular, por exemplo, as mulheres, e é uma das causas de infertilidade. E às vezes, mesmo anos e anos com distúrbios alimentares graves, vamos ter dificuldade a conseguir outra vez o hipotálamo e a hipófise a produzirem e os ovários a produzirem as hormonas suficientes para ocorrer a ovulação. Por isso é importante também, não tanto estarmos preocupados com uma alimentação saudável, o excesso de peso, mas também não atingirmos o extremo de subnutrição. Além de que depois desse extremo mínimo também pode ter ocorrências em termos de carências nutricionais, não é? Sim, exatamente. Não falando na questão do peso, mas sim noutros fatores também. Portanto, é duplo. Sim. Tem uma dupla preocupação. Outra das perguntas que me fizeram, isto tinha a ver, foi uma pergunta que fizeram, para este live, tinha a questão com alguns planos nutricionais que se falam cada vez mais, com o jejum intermitente. A pergunta era especificamente com o jejum intermitente. Qual é a tua opinião sobre o jejum intermitente? Parece que às vezes há modas. Havia a moda de dietas paleolíticas, agora é jejum intermitente. Ainda há, pronto. Mas o jejum intermitente tem surgido agora com mais regularidade. Mas qual é a tua opinião sobre esse tipo de planos nutricionais que existem e que têm vindo a surgir? Bom, o jejum intermitente reflete uma diminuição no consumo do dia, não é? Portanto, nós estamos a falar em se calhar 8 horas em que temos o consumo de alimentos e nas restantes horas, 14 ou 16 horas, por exemplo, nós estamos a fazer jejum. Acontece que, se há um jejum, existe uma restrição calórica inerente. Okay. Portanto, nós estamos a fazer com que, se calhar, não vamos comer a maior quantidade nessas horas em que estamos a comer, estamos a restringir calorias. E é essa a maior razão do sucesso do jejum intermitente no emagrecimento, é a restrição calórica dessas horas em que estamos a fazer jejum. Portanto, como estratégia,
existem tantas outras que não sei se essa é assim tão válida. Pode ser uma estratégia numa determinada pessoa que tenha, portanto, esteja a fazer um processo de emagrecimento, já começar a nem conseguir emagrecer os 6 quilos. Chega um momento, já tentou de tudo e continua sem emagrecer. E diz que quer tentar essa estratégia. É uma estratégia em que há um corte calórico, obviamente, Sim. não é? Estamos a cortar parte do dia alimentar. Pode ser uma estratégia de sucesso, mas lá está. Tem a ver, sobretudo, por questões de restrição calórica no total do dia. Ok. Quanto às outras dietas, bom, todas as dietas têm a sua validade e o seu sucesso, e com certeza que as pessoas que nos estão a ouvir, uma se calhar já experimentou um destes tipos de dieta, ou a dieta do paleolítico, ou, enfim, uma dieta restritiva, low carb, enfim, uma série de dietas que podemos fazer. Mas, na verdade, o essencial é conseguirmos uma dieta que seja completa. Estou a falar, por exemplo, também da dieta vegetariana. Nós podemos ter uma dieta sucessiva vegetariana se for acompanhada e tiver garantia que tem lá todos os nutrientes. Se calhar até é mais fácil. Bom, agora isto vai ser complicado porque eu estou a tomar parte, estou a tomar partido. Se calhar é mais fácil nós termos uma pessoa saudável a fazer uma dieta vegetariana que contenha todos os nutrientes, provavelmente também, se não houver carne, peixe, ovos e leite, fazer uma suplementação com a vitamina B12, porque a B12 existe na origem animal. Mas se nós tivermos uma alimentação maioritariamente à base de carne, de peixe, de carnes vermelhas, que se diz, ok, as carnes vermelhas não têm problema nenhum. Depende da pessoa que nós estamos a falar. Nós sabemos que a American Cancer Institute of Research, que é uma organização americana, diz que o consumo de mais de 250 gramas de carnes vermelhas por semana é um fator de predisposição para o cancro do colo retal, por exemplo. Isto falando de doenças crónicas especificamente. E não só, portanto, temos de ter alguma atenção no excesso do consumo de proteína animal. Bom, isto fez uma pausa porque eu fiquei sem bateria. Sim. Fez. Ficar sem bateria. Sem bateria. Mas, ok, ainda tenho 20%. Então, portanto, na dieta vegetariana, claro que tu tens ali uma restrição num grupo alimentar importante, não é? Os alimentos de origem animal. Mas tu tens muitos vegetais, tens uma riqueza vegetal muito maior que se calhar uma outra dieta que não seja vegetariana. Mas também podes ter uma dieta vegetariana muito pobre. Tu podes comer bolachas que não tenham ovo, e podes comer batatas fritas, e podes comer pão, e, portanto, podes ter uma dieta vegetariana muito pobre. Lá está, depende mesmo da variabilidade de nutrientes que tu vais ter na dieta, e na minha opinião a dieta mediterrânica é sem dúvida aquela que é a mais aconselhável. Mais aconselhável, sim. A nossa dieta, a nossa cultura. E é fácil ter todos os alimentos disponíveis, comparativamente com outras pessoas que não vivem no Mediterrâneo. Outra pergunta, nós já falámos, queria agora, se calhar, passar para as perguntas que têm feito no live. Acho que já fizeram várias. O que é que achas, Maria Inês? Há mais alguma coisa que queiras abordar? Sim, olha, queria só acrescentar uma coisa, que era aquilo que tu perguntaste, entretanto, depois sobre os alimentos que nós devemos evitar, e eu acabei por não abordar esse tema. Sim. Falamos, por exemplo, falei sobre os disruptores endócrinos, não é? Da questão do mercúrio. Sim. Também muito importante, não como alimento, mas sim como armazenamento do alimento. Falamos, por exemplo, da questão dos plásticos, do bisfenol A e de outros bisfenóis, que também são disruptores endócrinos, portanto, podem alterar, de facto, a nossa função endócrina. E falo, por exemplo, de garrafas de plástico que nós compramos. Falo, por exemplo, dos tupperwares em plástico ao invés de vidro, que se calhar será mesmo muito importante fazermos esta diferença, principalmente se utilizamos esses recipientes no micro-ondas e estamos a sobreaquecer e há de facto ali alguma libertação dos plásticos, microplásticos. Portanto, isso é preciso termos alguma atenção. Também muito importante é o consumo de açúcar em excesso. E isto é muito importante também da minha parte dizer que não é uma luta contra o açúcar e que não podem comer nunca mais na vida açúcar. Isso faz bem à alma. Agora, não como, e eu trabalho como nutricionista, como muitas pessoas com obesidade, com transtornos de compulsão alimentar, e isto é muito importante perceber que isto existe. Existem pessoas que comem muitos doces e comem doces diariamente.
Sim. E é importante que isto não aconteça com uma frequência muito grande, porque o açúcar é de facto, não só aumenta a nossa gordura abdominal, como é inflamatório. E o aumento da gordura abdominal, do tecido adiposo, leva a um aumento da produção de citoquinas pró-inflamatórias. Portanto, isto é tudo um ciclo vicioso. A inflamação, tudo gera na nutrição muito à volta da inflamação. Há pouco estávamos a falar do jejum intermitente que diminui a inflamação, depois existem esses que são pró-inflamatórios e que têm muito impacto sobre a vida e sobre tanto para a saúde das próprias pessoas como do futuro reprodutivo. Mas é importante sempre reforçar isso. Uma pergunta que estão a fazer aqui é se o café faz mal. O café não faz mal, não é beber 1, 2 cafés, até 3 cafés por dia não há problema. Mas agora, se bebermos 6, 10 cafés por dia, se calhar já não é saudável beber café. O que é que achas, Maria Inês? Sim, e até mesmo café durante a gravidez é possível. Eu não estou a dizer que uma mulher que não bebe café passa a beber 3. Mas sim, se uma mulher bebe 2 cafés, 3 cafés por dia e está grávida e precisa desse café, pode beber até, segundo a Organização Mundial de Saúde, até 300 mg de cafeína por dia, que equivale a cada café expresso em mais ou menos 80 mg. Sim. 2, 3 cafés por dia é aquele limite saudável da cafeína diária. É claro que depois temos que ter atenção ao chá verde, ao chá preto, ao chá branco, às bebidas energéticas que também têm cafeína e, portanto, tudo isso são acréscimos, não é? Sim. Mas 2 cafés, 3 cafés máximo. Não há problema. Houve uma pergunta que me estavam a fazer aqui que era relativamente à taxa de sucesso a fresco ou congelado, aquela que eu vi aqui há pouco. Estou só aqui à procura a ver se eu vejo isto, que eu hoje não estou com o outro computador onde guardo as perguntas. Aquela taxa de sucesso é dos tratamentos de ciclos que fizeram que é de embriões a fresco para congelados. Há diferença os embriões e a transferência de embriões. A taxa de sucesso é por ciclo. Ou seja, aquela taxa de 30% a 40% corresponde. Nós fazemos um ciclo FIV e no ciclo FIV recolhemos os óvulos são fecundados e ficamos com os embriões. Imaginemos que ficamos com 3 embriões. A transferência dos 3 embriões é que é a taxa de sucesso de 30%. Não é a transferência de um embrião 30, o outro 40 e o outro 50. O ciclo é o número de embriões, está bem? Transferir a fresco versus transferir a congelado. Se transferir a fresco não houver o risco de hiperestimulação e o endométrio estiver adequado, podemos transferir a fresco. Se, por outro lado, haver o risco de hiperestimulação e o endométrio não estiver adequado, inferior a 7,5, aí convém congelar e depois focarmos num ciclo de estimulação para transferir o embrião, está bem? Esta é uma pergunta um bocadinho sobre aquela parte daquele site, exatamente. Onde é que isto está? Isto tinha a ver com a obesidade que reflete nos óvulos? Sim, também reflete nos óvulos. E estavam a perguntar relativamente a estratégias que são diferentes, certo? A obesidade reflete nos óvulos e também na implantação? Sim. Estão a perguntar se... Consegues ver as perguntas ou não, Maria Inês? Não sei. Consigo. Uma das perguntas é se a obesidade afeta a qualidade dos óvulos e a receptividade endometrial. Sim, afeta. E outra das coisas que nós sabemos, mesmo mulheres que não estejam a fazer tratamentos, uma mulher obesa tem maior probabilidade de ter aborto do que uma mulher não obesa. Por isso, é sempre importante saber e ter um índice de massa corporal adequado antes da gravidez e planear durante a gravidez qual é que é o expectável aumento de peso. Há tabelas para isso. Calculamos o índice de massa corporal no primeiro trimestre e depois dizemos, olha, até ao final da gravidez temos que aumentar até 2, 3, 9 quilos. Ou então, se for obesa, olha, podemos perder 2, 3 quilos até ao final da gravidez. Não sei se sabias disso, que há umas tabelas de índice de massa corporal que se utiliza-se no primeiro trimestre e depois dá uma estimativa de aumento de peso para controlar o peso durante a gravidez. Sim. Bom, quanto a isso, eu acho que é importante termos consciência desse aumento consoante o índice de massa corporal da mulher, claro. Importante para a taxa de sucesso da gravidez. Agora, muitas vezes o que acontece é uma grande pressão sobre a mulher no peso do aumento de peso durante a gravidez. Por um lado é importante relembrar essa situação e se calhar, mais do que estarmos sempre em cima, é haver um acompanhamento dessa pessoa com o nutricionista. Caso tenha baixo peso ou caso tenha excesso de peso barra obesidade. Se tiver um peso normal, eu acho que o que pode acontecer é
já bastam todas as doenças hormonais de mulher, pode haver uma preocupação excessiva ao ponto de ou há restrição, como receio de aumentar de peso, e isso acontece. Acontece mesmo ver algumas mulheres grávidas que têm medo de aumentar de peso, porque o médico diz, toma cuidado, tal, e não percebem que é o tem cuidado, não é não comas. Sim. E às vezes acontece isso, de restrições alimentares durante a gravidez, principalmente os primeiros trimestres, para evitar que exista um aumento de peso. E depois ao contrário, que é aquela questão de comer por dois, que pode ser uma desculpa ou não. Geralmente ouvimos isso mais da família da grávida, de olha, tens de comer, tens dos avós, sim. Come porque tens de comer mais do que tu estás habituada. Portanto, a quantidade alimentar não é importante na gravidez, é importante sim a qualidade alimentar. E comer várias vezes por dia, em pouca quantidade. Exato. E para além da questão das complicações, como por exemplo os enjoos, que muitas vezes, se não falarmos da hipermese gravídica, se falarmos especificamente do enjoo, pode ser devido à falta de comer a refeição. Sim, exatamente, sim, por isso comer várias vezes por dia. Outra pergunta que tem, por acaso, neste live, está a ser diferente no meu, recebo muito mais perguntas antes, que é porque já estamos habituados, recebo mais perguntas antes e no live em si, pouquinhas perguntas. Agora aqui é só perguntas, é diferente. Não sei se costumas fazer nos teus lives espaço para perguntar durante o live algumas questões, não sei se costumas fazer isso. Outra pergunta é que, relativamente ao hipotiroidismo, se é preciso ter cautela com os alimentos. Relativamente ao hipotiroidismo, há uma questão que convém a função tiroideia estar controlada. É uma das causas de infertilidade. Se nós tivermos, por exemplo, então um hipo ou hipertiroidismo, se estiver descontrolado, está associado a falhas de implantação, abortos e mesmo resposta do ciclo pior. E outra das coisas que é, mais uma vez, a suplementação. Às vezes há pessoas que estão a fazer suplementação com hormonas tiroideias que depois não deviam estar a fazer, por isso convém termos sempre atenção com os suplementos. Há uma coisa que não referi há pouco. Há muita gente a fazer suplementos, há uma grande pressão da suplementação. Os suplementos não são inóculos. E já tive casos de mulheres estavam a fazer imensos suplementos e que depois, no painel analítico, de ver reserva ovárica, função hormonal e a própria função hepática, estava alterada a função hepática com os multivitamínicos que estavam a fazer. Por isso convém ter cuidado com os multivitamínicos e sempre ajustar os multivitamínicos a cada pessoa. Sem dúvida, sem dúvida. É muito individualizado, é muito... Também haver... Sim. Foi abaixo, não foi? Desculpa. Não fui abaixo, mas já estou ok. Ok. É muito importante haver uma concordância com o médico, portanto, haver uma equipa multidisciplinar a trabalhar com esse paciente para percebermos o que é que o tratamento é que está a fazer, como é que está a ser a evolução analítica, os parâmetros bioquímicos e o nutricionista a trabalhar consoante isso. Portanto, protocolos de suplementação idênticos para todos não acho que seja benéfico. Sim, é isso também, concordo. Pronto, isso da equipa multidisciplinar é importante tanto para a nutrição como para todas as áreas. Se eu tenho alguma patologia grave de fator masculino grave que obriga a biópsia, falo com o urologista, discuto com o urologista, vejo o que vai fazer. Alguma doença autoimune, referencio para a reumatologia e vemos qual é que é a melhor estratégia antes de iniciar o tratamento. Por isso a multidisciplinaridade é muito importante. A psicologia, por exemplo. A psicologia, sim. A cuidado é fundamental. Todos os centros são obrigados ou têm algum psicólogo sempre a trabalhar, porque todos os casais que recorrem ou à doação de ovos ou à doação de esperma passam sempre pela consulta de psicologia. E então todos os centros têm sempre uma psicóloga, por isso é fácil acesso e às vezes a consulta até é grátis. Por isso é fácil conseguirem aceder à psicóloga. Pronto, acho que não havia mais perguntas, Maria Inês. O que é que eu queria fazer? Resumos para levar para casa, que é a importância do estado nutricional, certo? Adequado, e ajustar a cada casal e definir dentro de cada plano nutricional se são vegetarianos, se dedicam-se a uma nutrição mais específica, saber se existe alguma necessidade de algum aporte suplementar ou não. A importância do peso na fertilidade, tanto antes, durante e após a gravidez, e reforçar sempre um estilo de vida saudável, nutrição, exercício e bem-estar. Achas que acho que eram estes 3 resumos para levarmos para casa durante esta conversa? Então, esteja no topo do bolo. Exatamente.
Pronto. Está aqui só uma pessoa a perguntar se, Sim. Miguel, a alimentação anti-inflamatória aumenta a probabilidade de engravidar. Isto é muito importante desmistificar. Sim. A alimentação anti-inflamatória, na minha opinião, não existe. Não existe, é isso. Com propriedades anti-inflamatórias. Isso é totalmente diferente. Exatamente, pronto. Porque o anti-inflamatório e a inflamação em si, tudo vai dar a inflamação, é verdade. Mas dar a fazer, por exemplo, ninguém dá a fazer brufenes, e fazer brufenes é um anti-inflamatório e prejudica a receptividade endometrial, está bem? Mas alimentos que potenciam, que sejam antioxidantes e que melhoram o anti-inflamatório é bom, não é darmos a fazer esse tipo de alimentos. Certíssimo. Tá. Maria Inês, outra questão que eu queria dizer. Basicamente, eu referencio sempre para ti. Sei que trabalhas em 2 clínicas, não é? Uma delas é no Saldanha. Queria que terminássemos e onde é que quem ouvir este live e quiser marcar uma consulta contigo, onde é que pode encontrar? Bom, por causa desta situação pandémica, eu estou a dar muitas consultas via online. Portanto, podem me contactar através das redes sociais. Também estou na clínica Dr. Pure, que fica nas Laranjeiras. E estou na clínica Criança Adolescente, que fica ali ao pé da Saldanha. Pois, essa é que eu fixei. Sim. Pronto. Olha, Maria Inês, muito obrigado por estás a fazer um live, por teres aceitado o convite. Obrigada, espero que tenhamos ajudado muitas pessoas e com dúvidas de nutrição e temos esclarecido as dúvidas. Algumas dúvidas que tenham podem perguntar a mim e à Maria Inês, estão disponíveis. Claro. E mais uma vez, muito obrigado, Maria Inês. Muito obrigada eu por este momento, foi mesmo muito útil e principalmente é lisonjeante ser convidada por um médico tão especialista nesta área para falar sobre um tema que às vezes é um pouco tabu, um pouco de, não é? Nutrição, será que faz mesmo sentido? E faz todo o sentido. Obrigada. Obrigado, e faz todo o sentido, por isso é que proporcionámos este live. Obrigado, Maria Inês. Obrigado, bom final de tarde a todos. Obrigado. Até breve. Até breve.